O primeiro tema que vai ser abordado, então, a gente intitulou assim, o inconsciente antes de Freud. Né? Por que é necessário abordar esse tema? Aí, como a gente comentou na nossa introdução, a apresentação das teorias freudianas são muito frequentemente marcadas por certos mal-entendidos que, na verdade, acabam com o tempo, com a sua repetição, se convertendo em certas ideias preconcebidas que viram verdadeiras lendas ou verdadeiros mitos dentro da história da psicanálise. Né? O mais básico deles, o mais disseminado, é a ideia de que Freud descobriu o inconsciente. Isso se deve a várias razões. Né? Uma dessas razões é, em parte, um esforço mais ou menos deliberado de Freud por se apresentar como um pensador original quanto a esse aspecto. Né? Todo mundo quer ser original, todo mundo faz um pouco de marketing pessoal, digamos assim. Né? Então, uma parte do marketing pessoal de Freud consistia em se apresentar como descobridor da ideia de inconsciente. Né? Na medida que essa ideia não é colocada em questão, ela se torna aceita sem maiores questionamentos. O problema é que um estudo, mesmo elementar, da literatura científica, da literatura filosófica, da literatura, mesmo da literatura, da poesia, do romance, nas décadas imediatamente anteriores ao momento em que Freud começou a produzir essa obra, eu estou falando aí basicamente do século XIX, mostra que a ideia de inconsciente é uma ideia que aparece por todos os lados. Ela aparece na literatura, ela aparece na medicina, ela aparece na filosofia, ela aparece na psicologia. Né? Quer dizer, quando a esse respeito, o ineditismo, ou seja, exatamente o que a psicanálise, e Freud em particular, podem reivindicar como uma originalidade de pensamento com relação à ideia de inconsciente, começa a parecer problemática. Ou seja, se Freud descobriu alguma coisa a respeito do inconsciente que não tinha sido descoberta até o momento em que ele entra em cena, a gente tem de fato que começar a se perguntar sobre que coisa é essa. Né? Ou seja, sendo a ideia de inconsciente, como a gente vai comentar daqui a pouco, uma ideia recorrente sobre as mais diversas formas do pensamento científico, filosófico e literário anteriores a Freud, exatamente o que Freud descobriu. Né? Essa questão sobre a ideia de inconsciente antes de Freud está longe de ser uma coisa que está se descobrindo agora. Né? Quer dizer, já existe uma literatura considerável a esse respeito e já há um certo tempo. Olha, nos anos 1960, um escritor, na verdade um engenheiro, que era um historiador meio diletante, britânico, chamado Lancelot Law White, escreveu um livro não muito erudito, mas bastante informativo, chamado O Inconsciente Antes de Freud, né? Onde demonstrava-se basicamente apresentando exemplos, uma tese relativamente simples. Né? Desde o nascimento do pensamento moderno, ou seja, desde aquela revolução filosófica e científica que acontece ali mais ou menos no século XVII europeu, a ideia de inconsciente se torna um problema reiteradamente abordado dentro do pensamento ocidental. Né? Sob as mais diversas formas. Um inconsciente místico, os pensadores místicos consideram que, para além da experiência que o sujeito tem dos seus próprios pensamentos, das suas próprias ações, existe uma dimensão mística da alma que constitui a essência desses fenômenos que se apresentam à experiência de cada sujeito, e essa dimensão mística da alma é essencialmente inconsciente. Né? Existe um inconsciente do romantismo alemão, né? A ideia de que a experiência do sujeito mostra apenas a superfície das coisas e é necessário todo um trabalho da intuição, além de um trabalho da reflexão, é necessário um trabalho da intuição para que a gente possa descer além da superfície ilusória das coisas e penetrar um pouco no âmago da realidade. Né? Esse âmago da realidade constitui não apenas a dimensão mais profunda da natureza, do mundo material, mas também a dimensão mais profunda do mundo mental ou espiritual, e essa dimensão é essencialmente, originariamente, fundamentalmente inconsciente. Né? Existe o inconsciente da medicina. Freud está longe de ter sido o primeiro que considerou que existem
certos tipos de doenças mentais ou distúrbios mentais que são causados por processos que estão para além da capacidade do sujeito de compreender. A psiquiatria francesa do século XIX está completamente recheada de teorias da doença mental que apelam decisivamente para a ideia de inconsciente, né? Nos anos 1970, um dos primeiros historiadores da medicina a abordar sistematicamente essa questão foi o psiquiatra de origem sul-africana, mas radicado no Canadá, onde ele desenvolveu a maior parte da sua carreira, chamado Henri Ellenberger, que em 1970 publicou um alentado volume intitulado A Descoberta do Inconsciente, uma história da psiquiatria dinâmica, né? Onde metade do livro se passava antes de Freud, aborda a história da ideia de inconsciente antes de Freud, né? Essa narrativa chega em Freud e prossegue além dele, tratando de outros teóricos importantes, como Adler, como Jung, como Pierre Janet, que também teriam feito do consciente inconsciente uma peça central nas suas teorias, nas suas explicações a respeito, enfim, da natureza da mente humana e dos fatores que explicam os seus modos de funcionamento. Então a gente tem já uma literatura, e essa literatura continua sendo produzida hoje em dia. Existem muitas obras recentes nesse sentido. Uma obra mais recente, que se eu não me engano é do ano 2012, é chamada Os Fundamentos do Inconsciente, do historiador britânico Matt Fichte, que aborda justamente, o tema central dele é a relação entre a ideia de consciência e o pensamento do filósofo alemão Schelling e Freud. Mas, para fazer isso, ele mostra como de Schelling, que é um pensador da virada do século XVIII para o século XIX, até Freud, que começa a produzir a sua obra nas décadas finais do século XIX, a ideia de inconsciente é um tema literalmente onipresente no pensamento europeu do século XIX, né? Ou seja, e não apenas uma ideia de inconsciente, mas uma pluralidade, uma proliferação de noções, de conceitos, de teorias a respeito da ideia de inconsciente. Tanto que o Fichte coloca um longo prefácio no seu livro, intitulado justamente A Historiografia do Inconsciente, onde justamente ele se queixa como essa historiografia é ainda pobre, ainda incapaz de aprender toda a multiformidade, toda a pluralidade, toda a complexidade das concepções de inconsciente que tomam forma nas mais variadas áreas do conhecimento antes de Freud e do qual Freud é, digamos assim, um herdeiro relativamente tardio. De maneira que, quando Freud entra em cena, a gente sequer pode se perguntar, bom, por que Freud incorporou a ideia de inconsciente, mas na verdade a gente tem que se perguntar como Freud poderia não ter incorporado a ideia de inconsciente, de medida que ele está imerso no meio cultural e intelectual, onde essa ideia aparece por todos os lados. E, né, diante desse contexto, a pergunta não pode ser, bom, afinal Freud descobriu ou não descobriu o inconsciente? A pergunta que realmente é preciso ser feita é, bom, qual inconsciente é o inconsciente freudiano? Porque, na verdade, Freud se situa num contexto onde existe uma multiformidade de ideias de inconsciente e, de fato, a gente tem que se perguntar, se a gente quiser compreendê-lo adequadamente, com qual dessas ideias, com qual dessas noções Freud, de fato, vai se alinhar, vai convergir, vai divergir, em que medida vai se aproximar ou se afastar de cada uma delas, né? Essa é a pergunta correta para que a gente possa tentar entender exatamente qual é o lugar de Freud dentro de um universo de discursos sobre o inconsciente que o precede e que o ultrapassa, e que de alguma maneira ou de outra o contém, né? Uma outra historiadora, um livro ainda mais recente, que chama-se uma historiadora chamada Rosemary Sand, escreveu, acho que em 2014, um livro chamado O Inconsciente Sem Freud, né? Onde justamente ela argumenta que sim, havia uma ideia de inconsciente totalmente disseminada na cultura e no pensamento intelectual europeu no século XIX, vindo de antes, na verdade, vindo do século XVII e XVIII. E ela argumenta que esse não é um inconsciente freudiano, por isso que o livro dela chama-se Um Inconsciente Sem Freud. Ela se pergunta o que era o inconsciente antes de Freud, né? E ela vai argumentar, na verdade, que seria uma ideia de inconsciente que se remeteria, sobretudo,
né? Ela vai encontrar essa origem no pensamento do filósofo Leibniz, ainda na passagem do século XVII para o século XVIII, e seria essa ideia de inconsciente que predominaria no pensamento europeu. Freud teria surgido nesse contexto, e aí teria, nas mãos de Freud, tomado forma uma outra ideia de inconsciente, uma ideia de inconsciente que se afastaria, então, dessa noção, se não exclusiva, pelo menos predominante na ciência, na filosofia europeia até esse momento, né? Então nós teríamos um inconsciente sem Freud, e a partir de Freud nós teríamos um inconsciente com Freud, né? Porque de fato é verdade que depois de Freud é muito difícil discutir a questão do inconsciente, falar de inconsciente, seja em que contexto for, sem fazer alguma referência a ele. Por isso Freud continua sendo um autor discutido tanto no campo da psicologia, no campo da neurologia, das ciências cognitivas, também no campo psicanalítico, no campo da filosofia, como autor fundamental para toda e qualquer discussão a respeito da ideia de inconsciente que possa ser feita hoje. Porque o inconsciente, depois de Freud, se tornou uma coisa diferente do que era, do que era antes. Então, na verdade, o que a gente precisa tentar entender? A gente precisa tentar entender duas coisas. Em primeiro lugar, Freud não descobriu o inconsciente. A ideia de inconsciente já era antiga, já era disseminada e já era, segundo alguns historiadores, segundo alguns comentadores, praticamente onipresente no meio intelectual, no meio científico no qual Freud se insere, no qual ele surge, né? Então, exatamente, o que Freud criou? Freud fez do conceito de inconsciente uma peça central da sua teoria? Fez. Não há nenhuma dúvida a esse respeito, né? O que a gente tem que fazer para tentar entender o impacto de Freud nessa história é tentar compreender exatamente qual a novidade que ele traz, na medida em que essa novidade não pode ter sido a ideia de inconsciente pura e simples, né? Se a gente se mantém aferrado à crença de que Freud simplesmente descobriu o inconsciente e introduziu essa ideia no universo de pensamento onde essa ideia até então não existia, a gente de fato não é capaz de compreender não apenas o sentido da sua teoria, mas ele se torna incapaz de compreender exatamente o impacto que ele teve a partir daí. Então, a pergunta que a gente vai tentar responder aqui, a partir dessa constatação inicial, não é mais como Freud descobriu o inconsciente, por que Freud descobriu o inconsciente, por que ninguém antes de Freud jamais tinha pensado que uma parte substancial da vida mental podia ser inconsciente, né? Porque todas essas afirmações são rigorosamente falsas, são factualmente falsas, basta um exame superficial da literatura para constatar isso. Então a pergunta que tem que nos guiar não pode ser esse tipo de pergunta. A pergunta que tem que nos guiar é exatamente qual é a concepção freudiana do inconsciente. Exatamente qual é a sua especificidade. Não a sua especificidade ou a sua originalidade dentro de um universo que desconhecia ou rejeitava essa ideia, como Freud às vezes afirma, né, um tanto quanto capciosamente, diga-se de passagem, né? Mas a gente tem que colocar a pergunta exatamente qual é a originalidade de Freud e da concepção especificamente freudiana de inconsciente, né, que fez com que ele tivesse um impacto, né, dentro de um universo intelectual já saturado da ideia de inconsciente. Porque, claro, Freud tem que ter trazido alguma ideia nova. Alguma originalidade Freud teve. Não se pode descreditá-lo de toda e qualquer originalidade. Porque senão seu impacto não teria sido significativo, né? Então alguma ideia nova Freud trouxe. Mas trouxe uma ideia nova, na verdade, propondo uma concepção de inconsciente que se distinguia, de alguma forma importante, daquelas que o precederam e daquelas com as quais ele mesmo conviveu. Então, a pergunta que vai nos guiar no nosso percurso a partir daqui é exatamente qual é a especificidade da concepção freudiana de inconsciente. Exatamente o que o inconsciente significa para Freud. O que consciente significa no contexto da teoria psicanalítica freudiana e o que confere originalidade a essa noção na medida que ela é mais uma teoria do inconsciente que se acrescenta já a uma quantidade bastante numerosa de teorias do inconsciente, com as quais ela se assemelha, em parte,
e das quais ela diverge, se afasta em parte, em outra medida. E é justamente na medida em que ela se afasta, na medida em que ela não se identifica plenamente como nenhuma das concepções que a precederam, que a gente vai poder, então, nesse espaço de divergência, nesse espaço de distanciamento, tentar apreender exatamente qual é a originalidade da concepção freudiana do inconsciente. Concedendo crédito a Freud, que de fato há alguma originalidade na sua concepção. Mas o pressuposto de que há uma originalidade absoluta de Freud, pelo simples fato de que ele falou de inconsciente no momento em que ninguém mais ainda tinha falado de inconsciente, esse pressuposto é absolutamente improdutivo. Improdutivo porque, em primeiro lugar, ele se baseia em premissas falsas, nenhuma dessas afirmações é verdade. Em segundo lugar, porque, partindo desse pressuposto, a gente se priva de fazer a pergunta correta, a gente se priva de fazer a pergunta que se endereça à questão de exatamente qual é a especificidade, o que faz a diferença da concepção freudiana de inconsciente. Né? Essa diferença é uma diferença relativa, mas ela deve, né, estar ali em algum lugar, nas entrelinhas, se não nas afirmações explícitas dos seus textos, das suas teorias, na medida em que, de alguma forma, a gente tem que ser capaz de explicar o impacto que Freud teve sobre os discursos posteriores em torno da ideia de inconsciente, que façam que, hoje em dia, como qualquer um pode facilmente constatar, seja impossível, seja muito difícil, se não impossível, falar de inconsciente, seja no contexto científico, seja no contexto filosófico, sem de alguma maneira se referir a Freud. Então é isso que a gente vai tentar fazer nas nossas próximas discussões.